Bom, então vamos lá. Então, basicamente, agora eu vou explorar com um pouco mais de detalhes essa camada de virtualização de dados. Eu não sei quanto de vocês já ouviram ou não falar dessa camada de virtualização de dados, mas esse é um tema que foi muito explorado no Gartner do ano passado, e no Summit lá de Analytics do Gartner do ano passado, e eu acredito que vai ser explorado nesse também, que é um tema que está muito em voga, dado o cenário hoje, do ponto de vista de complexidade das arquiteturas de dados que existem nos clientes hoje, tá? Se a gente olhar, por exemplo, este carro, né, a gente a gente vê aqui que é um carro que eu não consigo extrair muito valor dele se eu não juntar essas peças. É um carro basicamente desmontado, né? A gente consegue fazer um paralelo disso com a questão dos dados, porque hoje é muito comum a gente encontrar, por exemplo, nas empresas dados on-premise, dados na nuvem, dados em batch, dados real-time, dados estruturados, dados não estruturados, dados internos, dados externos das empresas, dados em arquivos, ambiente de Big Data, dados de sensores, entre outros, né? Então, do mesmo jeito que para esse carro eu preciso juntar essas peças para extrair o máximo de valor desse carro, eu também preciso juntar essas informações de certa forma para que eu consiga aí extrair o máximo de valor dessas informações, né? Então, não é diferente com as informações. Quando a gente está falando de transformação digital e principalmente daqueles 3 pilares que a gente comentou inicialmente, né? A gente sabe que as empresas que se destacam do ponto de vista de transformação digital são empresas que as empresas se destacam nesse setor, né? São empresas que têm as suas operações otimizadas, empresas que entregam melhores experiências para os seus clientes e que têm a capacidade de criar produtos inovadores. A gente sabe, inclusive, que esses 3 tópicos aqui, eles estão totalmente interligados, porque se eu sou uma empresa que tenho as minhas operações otimizadas, é muito provável que eu vou entregar uma melhor experiência para o cliente. Se eu entrego melhor experiência com o cliente, eu consigo me relacionar de uma forma com esse cliente, conhecê-lo de uma forma que eu vou também ter a capacidade de criar produtos mais adequados ali à sua necessidade, que são produtos inovadores. A gente sabe também que o combustível de tudo isso são os dados. Então, através da análise de dados, eu tenho a capacidade de otimizar minhas operações, entender onde estão os gargalos, onde estão os gaps, entregar melhores experiências para os meus clientes, tenho a capacidade de criar produtos mais inovadores. Então, a gente sabe da importância hoje que tem os dados nas empresas, né? Só que, por outro lado, existe essa estatística aqui esse estudo, né, do IDC, que diz aí que 80% do tempo quando em atividades relacionadas aos dados, né, 80% do tempo é gasto na camada aí de preparação, acesso aos dados, governança de dados, e apenas 20% do tempo, 19% no caso aqui, é gasto analisando esses dados. Então, esse é um número muito forte, a gente vê que as empresas, no geral, perdem muito tempo trabalhando os dados, ao invés de analisar esses dados. Só que se a gente pegar aqui o que o Gartner mencionou, que existe uma alternativa para melhorar essa estatística. Então, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui que o Gartner, por exemplo, mencionou que os padrões familiares de integração de dados focados no movimento de dados físicos, por exemplo, movimento de dados batch como ETL, por exemplo, não são mais uma solução suficiente para suportar o negócio digital. Por outro lado, o Forrester aqui também mencionou que a virtualização de dados tornou-se fundamental para que todas as organizações superem os crescentes desafios dos dados. Estas plataformas oferecem acesso mais rápido aos dados conectados e oferecem suporte ao self-service e acesso ágil aos dados. Então, a gente vê aqui o Forrester falando da importância da virtualização de dados, o Gartner falando que esses modelos simplesmente focados em ETL, movimentação de dados, já não são mais suficientes para atender um negócio digital. E, por último, aqui também o Gartner mencionando que até 2020, 50% das empresas irá implementar algum tipo de virtualização de dados como opção para a integração de dados. Então, a gente vê aqui
Os analistas vindo forte nessa questão de uma alternativa melhor para eu conseguir gastar mais tempo aí, de certa forma, analisando ao invés de trabalhando e manipulando ou fazendo ETL desses dados, né? Então, é muito comum encontrar cenários assim na empresa, onde existe, por exemplo, uma aplicação transacional. Essa aplicação transacional, ela tem ali uma base de dados transacional, e aí eu tenho algum processo de ETL, D-1, por exemplo, que toda noite faz carga aqui, transforma esse dado e alimenta esse dado num data warehouse. Por outro lado, ou num data mart, em data marts. Por outro lado, eu tenho aqui aplicações que precisam consumir. Então, eu tenho aplicações de Self-Service Analytics, Self-Service BI, aplicações de Business Intelligence, aplicações ou dashboards, que precisam, de certa forma, consumir esses dados que pode ser que estão ali no repositório analítico, né? Mas qual que é o grande problema aqui? O problema é que se a informação ela não está no DW, o tempo que eu demoro para levar essa informação para o DW é um tempo geralmente que é maior do que o que a área de negócio está disposta a esperar para ter aquela informação. E aí, com isso, o que foi surgindo, né? Planilhas para tudo que é lado, muitas vezes até a área de negócio acessando diretamente bases de dados transacionais. Agora, imagina o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, nos serviços da Amazon, bases de dados, data lakes na nuvem, aplicações como Salesforce, que é uma aplicação cloud, a gente já vê que essa questão de levar dado para um DW, isso aí já ficou inviável hoje. Eu não consigo ter todas as informações que eu vou disponibilizar para o meu usuário consumir, eu não consigo ter todas essas informações num repositório como o DW. Seria inviável eu transportar todas essas informações para um DW ou para um appliance. Até porque, quando eu estou falando, por exemplo, dados Salesforce, é muito comum eu precisar pagar pela movimentação, né, pela extração desses dados. Então, e quando a gente está falando de um ambiente de Big Data, então é muito comum também encontrar cenários onde eu tenho nas empresas o DW, eu tenho o Data Lake, e eu tenho um monte de usuário querendo consumir dados que estão em repositórios distintos. Como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo otimizar? Como é que eu consigo reaproveitar o investimento que eu já fiz, por exemplo, né? Aproveitar já o investimento que eu já fiz no meu DW, só que também investir em novas tecnologias, investir num data lake, trabalhar com isso de forma conjunta, porque uma coisa a gente tem certeza, eu vou ter que conviver muitas vezes nas empresas com cenários onde eu tenho repositórios distintos e repositórios onde eu vou ter que acessar isso de certa forma e trabalhar com esses repositórios para entregar a informação para quem precisa dessa informação, para quem precisa consumir essa informação de forma mais eficiente possível, né? E aí é onde entra o cenário exatamente da virtualização de dados. Então, considerando esse cenário atual de complexidade dos dados, né? Aí tem uma pergunta: você está obtendo as análises necessárias no tempo adequado? A virtualização de dados vem para endereçar esse tipo de pergunta. E também, né, para responder essa pergunta aqui, como é que eu faço para agilizar, otimizar e organizar a disponibilização dos dados? Aqui, se a gente voltar aqui os slides, a gente vê que eu tenho um monte de comunicação ponto a ponto, com várias bases de dados, tá vendo? Cada usuário, por exemplo, tendo que ter ali 1, 2, 3, 4 senhas, por exemplo, para se conectar a esses ambientes, ou, né? Então, assim, a gente vê um cenário de complexidade. Se tiver qualquer mudança numa base de dados dessa, eu já vou ter que ir lá mudar a aplicação que tá lendo, que está em contato com essa base de dados. Enfim, eu tenho conexões ponto a ponto. Quando eu estou falando de virtualização de dados, também eu não preciso mais ter uma conexão ponto a ponto. Poderia ter essa camada de virtualização de dados no meio do caminho. Então, é aí que entra a nossa solução, o Tíbico Data Virtualization. Basicamente, o que ele permite? Ele permite que você acesse dados de tudo que é tipo de fonte de dados. Clécio, quero acessar o Hadoop. Quero acessar o Hive, por exemplo. Tudo bem, você consegue acessar. Ah, quero acessar o Hive via Impala. Eu quero acessar, por exemplo, o meu MongoDB, eu quero acessar o meu Cassandra,
Eu quero acessar o meu HBase, eu quero acessar o meu banco Oracle, minha base de dados Teradata. Eu quero acessar um web services, SOAP, REST. Eu quero acessar isso como fonte de dados. É possível? Sim, é possível. Ah, Clécio, eu quero acessar aplicações como o SAP, o ECC, eu quero acessar o SAP BW, o SAP HANA. A gente tem diversos clientes usando essa camada nos mais diversos cenários, tá? Então, a gente tem a capacidade de acessar esses dados, independente de onde quer que eles estejam, virtualizar esses dados. Então, eu poderia criar uma view lendo informação do SAP BW com a informação do Hadoop, por exemplo. Desde que eu tenha uma chave comum, né? Eu posso ir lá criar uma view que faz um join dessas duas informações e eu exponho e publico isso, seja como para consumo JDBC ou ADBC, como consumo, eu posso expor isso como uma tabela, ou eu poderia expor isso como até um web service, para que uma aplicação venha e consuma também esta view que eu gerei, virtualizando, né, federando esses dados dessas duas fontes de dados sem precisar replicar esses dados. Então, essa é o grande diferencial dessa camada de virtualização, permitir que você acesse, virtualize, federe esses dados e que você publique tanto para acesso, tanto como uma tabela ou como um serviço, como um web service. A gente sabe que existem diversos, essa solução, o Data Virtualization, ele possibilita diversas arquiteturas. Então, Clécio, eu quero ter um Virtual Data Lake, né? Eu quero ter o meu Data Lake, só que eu queria estender esse meu Data Lake com o meu Data Warehouse. Só que isso ficasse de forma transparente para o meu cliente. Ou eu quero expor esse dado como serviço, quero colocar uma camada de gestão de API acima disso para monetizar em cima desses dados. Então, uma arquitetura de Data as a Service, por exemplo. Ou, Clécio, eu quero usar essa camada de virtualização como um protótipo para a minha camada de ETL. Então, eu crio uma view, eu disponibilizo isso para o meu usuário de negócio. Se eu ver realmente que aquilo está sendo utilizado, eu vou lá e coloco isso, por exemplo, dentro de um Data Lake ou do meu DW. A gente sabe, existe uma estatística hoje que diz que 50% das vezes que é utilizado o ETL poderia ser utilizado a virtualização de dados. 50% das demandas que hoje são endereçadas com ETL poderiam ser endereçadas com virtualização de dados. Qual a vantagem da virtualização de dados? Ela é muito mais rápida, né? Esse processo de virtualização de dados ele é ágil, então é muito mais fácil eu entregar uma view do que eu fazer todo um processo de ETL que leva muito tempo e eu ainda tenho que duplicar e replicar esse dado. Então, hoje, 50% da demanda que eu atendo com ETL, eu só atendo com ETL porque eu não tenho uma solução de virtualização de dados. Existe uma melhor prática para eu construir essas views dentro da nossa solução, né? Então, basicamente, aqui a gente teria a capacidade de acessar os dados das fontes de dados físicas, né? Nessa camada física, basicamente, eu acesso ali os metadados das tabelas físicas, do jeito que elas estão na origem. Na camada de negócio, eu começo a combinar views usando, né, tabelas distintas de repositórios, de bases de dados distintas. E na camada de aplicação, eu desenho views que vão, de certa forma, ser usada por uma determinada aplicação. Qual que é o grande benefício de eu criar essas 3 camadas de views, né, e de usar dessa forma essa camada de virtualização? O grande benefício é que eu consigo reutilizar essas views, uma vez que eu utilizo as views dessa forma, né, nessas 3 camadas. E aí vamos lá, né? Então, como eu já disse, é muito comum 50% das demandas que eu atendo com ETL, eu poderia atender com virtualização de dados. Só que a ideia da virtualização de dados não é eliminar o ETL. Existe 50% da demanda que realmente eu vou precisar de um ETL. Só que, se eu consigo atender parte dessa demanda que hoje eu uso ETL com virtualização, eu economizo tempo, eu economizo espaço em disco, eu economizo máquina, eu economizo horas de trabalho, eu economizo muitas coisas. Existe
uma linha muito forte de ROI quando a gente está falando também em virtualização de dados. Então, a grande ideia da virtualização de dados é ser ali o braço direito ali do ETL. Ele vai, no caso, compor, né? Vai trabalhar em conjunto. No fundo, tem demandas que eu vou atender com o ETL, tem demandas que eu atendo, virtualização de dados é suficiente para eu atender essa demanda. Eu escolho, basicamente, qual é a melhor ferramenta para utilizar em um determinado momento, né? Então, vamos lá. Avançando. Como é que funciona, então? Imagina que eu tenho uma aplicação, seja uma aplicação de self-service BI ou uma aplicação transacional que precisa se comunicar com a camada de virtualização de dados. Então, basicamente, como é que isso funciona? Então, basicamente, essa camada, ela se conecta, né? Basicamente, essa aplicação, eu tenho um driver dessa camada de virtualização que eu instalo na máquina ali onde está essa aplicação que quer se comunicar com a camada de virtualização, driver ODBC, driver JDBC. E aí, no momento que eu me conecto aqui através de uma porta, de um IP, etc., baseado no meu perfil de acesso, usuário e senha, eu consigo enxergar as views que eu tenho acesso nessa camada. Essas views, elas podem ter sido criadas com base, utilizando como fonte, né, bases de dados distintas. Então, aqui, por exemplo, essa view, ela tem informações que está vindo de 3 repositórios de dados distintos. Então, essa aplicação, no momento que ela chama essa view, o otimizador do TDV vai lá, faz a query nas fontes de dados e envia essa informação lá para a aplicação que chamou essa view. Eu também poderia utilizar o cache, então eu posso gravar um dado em cache. Esse cache ele não é um cache memória, ele é um cache em base de dados. Então, basicamente, eu posso alimentar o cache e no momento que uma aplicação vem consumir essa view, o otimizador sabe quais colunas dessa view está em cache, quais colunas eu tenho que buscar ali online na base de dados e ele devolve essa informação para a aplicação que chamou, né? Então, basicamente, é assim que trabalha essa camada de virtualização de dados interagindo com as aplicações. Aqui a gente tem uma visão macro da arquitetura. Então, aqui, basicamente, eu consigo, como eu já comentei, né, acessar dados via ODBC, JDBC, fontes de dados que sejam web services, Hadoop, entre outras bases de dados, né? Eu consigo utilizar toda a parte de cache, aqui também tem toda a parte de governança, segurança. Você pode definir perfis de acesso aqui, tanto por linha quanto por coluna. Trabalhar integrado com o seu LDAP, por exemplo. Eu tenho otimizadores de query para mandar a melhor query, a query mais otimizada para as fontes de dados. E eu consigo publicar essas views que eu gero, tanto como web service, quanto para consumo via SQL, né? Como uma tabela para consumo via ODBC, JDBC ou ADO.NET. Como eu disse, existe uma linha de ROI bem forte aqui quando a gente está falando de virtualização de dados. Primeiro que acelera o valor do negócio. Então, se eu consigo entregar a informação mais rápido, isso já tem um ganho para o negócio. O negócio tendo acesso àquela informação de forma mais rápida, isso pode, de certa forma, gerar vantagem competitiva para o negócio. Segundo ponto, melhora o conhecimento do negócio, né? Eu vou ter pessoas ali, menos esforço necessário em comparação com o ETL, então eu vou entregar dados de forma mais rápida, os analistas de negócio vão conseguir, de certa forma, trabalhar esses dados mais rápido, gerar insights utilizando múltiplas fontes de dados. Eu tenho também toda a parte de redução de custo de desenvolvimento, porque se eu demoro menos tempo para desenvolver, eu vou ter menos custo de horas de desenvolvimento. Agora, imagine uma empresa que tem ali um batalhão de pessoas trabalhando com ETL. Imagina essa empresa utilizando essa camada de virtualização de dados. Muitas vezes você pode reduzir muito esse tempo, ser mais eficiente. Não é que você vai poder usar esse tempo para outras coisas, usar esse tempo para explorar esse dado e com isso reduzir aí um custo enorme de desenvolvimento, né? Ou pelo menos o tempo de desenvolvimento. Você vai conseguir entregar mais com menos. E
custo de infraestrutura também. Existe uma outra estatística que diz que hoje, em média, os dados são replicados 50 vezes dentro das empresas. Virtualização de dados é uma das ferramentas que ajuda a diminuir essa questão da replicação dos dados. Então, agora você imagina o custo que é para você, quando você só faz ETL, você muitas vezes gera ali diversas versões do dado, né? Duplica esse dado, o dado está no transacional, o dado está no DW, o dado está no flat table, o dado está numa tabela agregada, enfim. Então, aqui existe um custo, porque esse dado ele vai estar numa camada de storage, que ele vai ter um sistema operacional, que, né, que vai estar... Assim, eu tenho uma série de custos de infraestrutura, de hardware, de licença, de storage, de manutenção, depreciação, etc., que também a gente tem colocando na ponta do lápis, isso faz bastante diferença na hora que a gente faz um estudo de ROI. A gente também tem a capacidade de auxiliar, né? A gente tem planilhas que auxiliam nesse estudo de ROI do ponto de vista de virtualização de dados. E para não ficar nas minhas palavras, né? Só nas minhas palavras, aqui tem um estudo do Gartner que diz que as organizações, né, com recursos de virtualização de dados gastarão 40% menos na criação e no gerenciamento de processos de integração de dados para conectar dados distribuídos. Ou seja, gastar 40% menos. Então, isso daqui é muito forte, tá? A gente tem diversos cases, mas um case que eu gosto bastante de citar é o case do Banco Barclays. A gente tem case, inclusive, no Brasil, tá? Mas esse case aqui eu gosto de citar porque é um case público. E nesse case aqui, o cliente ele otimizou toda a parte de gestão de risco de crédito, porque como? Ele passou a utilizar 89 fontes de dados como input para os algoritmos de risco de crédito. Agora imagina você querer usar 89 fontes de dados e imagina se você tivesse que fazer TL aqui. Quanto tempo você ia levar para fazer isso daqui, né? Então, com virtualização de dados foi uma forma que eles encontraram para viabilizar isso, usando 89 fontes de dados como input para esse modelo de risco de crédito, né? Então, federando dados de repositórios e formatos distintos, dados de marketing online, dados históricos, cloud, interno, externo. E então eles tiveram toda uma parte de redução de custo, né, com a capacidade de melhorar aí a acurácia desses modelos preditivos, possibilitou agilidade na tomada de decisão e até um impacto aí do ponto de vista de compliance também. Bom, vamos partir para a demonstração. Então, aqui, basicamente, a gente tem um cenário que eu vou explorar na demonstração dessa nossa camada de virtualização de dados. Então, basicamente, imagina o seguinte, né? Qual que é a quantidade de produtos vendidos? Imagina que tem um usuário de negócio que ele precisa gerar um relatório da quantidade de produtos vendidos e com a descrição desses produtos por cliente, só que com a sua localização, né? Por localização ali, por geolocalização do cliente. Então, basicamente, essa é a demanda. O usuário de negócio, ele precisa disso, só que qual que é o problema, né? A informação de descrição dos produtos está no arquivo XML. O histórico de vendas está lá no Hadoop. E as informações geográficas, né, de latitude, longitude desse cliente, está no SQL Server. Então, como é que eu faço para rapidamente federar essas informações, né, acessar os dados do XML, do Hadoop, do SQL Server, juntar essas informações numa camada de federação sem precisar replicar essas informações, publicar essa informação tanto como um web service como uma tabela, e consumir essa informação ali, simulando, né, me passando por esse usuário de negócio, consumindo esses dados uma vez que esses dados foram disponibilizados através dessa nossa camada de virtualização. Então, basicamente, é isso que eu vou demonstrar agora, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente aqui, essa é a nossa solução de virtualização de dados, é o Studio. Essa é a interface onde um usuário ali, um usuário que trabalha com dados, né, um usuário de TI, muito provável, ou um engenheiro de dados, utilizaria para construir as views, para acessar as fontes de dados, construir essas views e publicar essas views. Então, basicamente, como é que a gente faz isso, né?
que a gente precisa aqui? A gente viu que existem 3 fontes de dados aqui, né? Tenho que acessar um XML, tenho que acessar dados do histórico de vendas do Hadoop e o SQL Server. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, acessando o meu XML. Então, para acessar o XML, o que eu vou fazer, né? Eu tenho a capacidade de importar esse arquivo e de criar uma transformação. A gente sabe que o XML ele é um arquivo que ele não é um arquivo estruturado, ele é um arquivo hierárquico. Então, para acessar esse arquivo, né, da melhor forma, eu preciso transformá-lo de uma forma tabular, para que depois eu consiga cruzar esses dados desse arquivo com um SQL Server, com os dados do Hadoop, por exemplo. Então, basicamente, aqui a gente tem o arquivo XML, né? Então, basicamente, aqui eu tenho um arquivo XML. Eu posso criar um view em cima desse arquivo, né? Deixa eu só... Deixa eu... Tem alguém aí que não está no mudo, né? Vou colocar no mudo, ok. Ok. Então, basicamente, aqui eu tenho a capacidade de acessar esse meu arquivo. Eu vou criar uma transformação em cima desse arquivo. Essa transformação ela vai pegar esse arquivo que não é estruturado. Então, aqui ó, a gente já consegue visualizar o arquivo XML e a hierarquia dele. E eu consigo aqui, através da camada de virtualização, rapidamente selecionar quais campos eu quero desse arquivo e deixar isso flat, né? Como se fosse uma tabela. Então, quando eu dou um play aqui, ó, eu já consigo ver esses dados aqui embaixo de forma tabular. E aqui a gente tem a descrição do produto, que é uma das coisas que eu preciso ali, que o usuário de negócio ele precisa para gerar as suas análises. Então, aqui a gente acessou esse arquivo XML, a gente gerou, pegou essa descrição, né, organizou esse dado, estruturou ele para que ele fique de forma tabular. Só um parênteses aqui do ponto de vista de XML, eu posso usar um web services como uma fonte de dados. Então, eu poderia acessar um SOAP, por exemplo, ou um REST, e eu poderia usar isso como um input, como uma fonte de dados para o TDV, como eu estou fazendo aqui. Inclusive, cruzar isso com tabelas. Então, vamos lá. Então, basicamente, a gente acessou aqui o arquivo XML, eu estruturei esse meu arquivo XML. Eu preciso agora acessar o SQL Server. Aqui, a gente já consegue ver uma lista, né, de conectores que tem disponível na solução, né? Então, tem o Amazon DynamoDB, Apache Drill, Cassandra, DB2, Facebook, Google AdWords, Analytics, Google Apps, Google BigQuery, HBase, Hive. A gente tem o Elasticsearch, a gente tem Impala, Marketo, Excel, SQL Server, Mongo, NeoView, Netezza, né, Odeira, Oracle, Oracle E-Business Suite, Oracle Eloqua, REST, RSSS, Redshift, SAP, SAP BW, SAP BW Back, SAP HANA, SOAP, Salesforce, SharePoint e aí sim por diante. Então a gente tem diversos conectores e diversos adaptadores para acessar aí essas fontes de dados. No nosso caso, a informação que a gente precisa está num SQL Server. Então, eu vou criar aqui uma conexão ao SQL Server, vou chamar de SQL Server. Colocar aqui os dados de conexão. E, basicamente, eu peço aqui para ele trazer esse metadados, né? Então, aqui eu já consigo visualizar os esquemas e a tabela que eu preciso, que é essa de latitude e longitude dos meus clientes. Então, aqui ele já trouxe com sucesso. E aqui eu já consigo... ele não traz os dados, aqui ele está criando como se fosse um view, né, em cima desses dados. Aqui eu já consigo ver aí esses dados. Ok. Bom, o que a gente precisa agora? A gente precisa agora acessar os dados que estão no Hadoop. Então, para isso, eu já tenho uma conexão criada aqui. Então, ele está respondendo nesse IP, com acessando via Hive, né, na porta 10.000, tal. Posso testar a conexão aqui, ó, ele se conectou com sucesso. E aqui eu posso visualizar ali as bases que eu tenho ali dentro do Hive. E a tabela que a gente precisa do histórico de vendas é essa aqui, que eu estou acessando neste momento. Então, eu vou trazer essa informação. Ok, trouxe com sucesso.
E aqui eu já posso navegar e pedir para ele me mostrar aí de forma parcial essa tabela. Então, eu dou um play aqui, ele mostra aqui os 50 primeiros registros dessa minha tabela, ok? Então, ok. Bom, uma vez que a gente acessou as fontes de dados, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa construir uma view. E para criar uma view, eu venho aqui em Nova View, eu dou um nome, eu vou chamar de Vendas. E aí eu arrasto aqui para dentro tanto aquela tabela que a gente acessou do Hadoop, né? Eu arrasto aqui para dentro as informações que vieram do XML e as informações provenientes do SQL Server de latitude e longitude. Então, imagina, aqui eu tenho a capacidade de pegar fontes de dados heterogêneas e tratar aqui dentro como se fosse a mesma coisa. Então, cada uma dessas tabelas aqui que eu estou acessando, elas poderiam estar vindo de fontes totalmente distintas, né? E aqui, uma vez que eu tenho uma chave comum, se eu não tiver uma chave comum, mas eu tiver como trabalhar os dados para chegar nessa chave, eu também tenho a capacidade de fazer manipulação de dados, de string, de caractere aqui dentro da camada de virtualização. Nesse caso, as chaves já estão ok, então aqui eu tenho o ID do cliente com o ID do cliente, e aqui eu tenho o ID do produto que eu vou cruzar com o ID do produto. Eu poderia mexer no tipo de join, né? Se eu quero um inner join, left ou right join. Então, se eu quero, né, utilizar um maior, igual, menor, etc. Eu posso salvar essa view e no momento que eu dou um play, ele já traz para mim aqui os dados dessas 3 tabelas todos juntos, tá? Eu tenho a capacidade de selecionar quais são os campos que eu vou querer. Nesse caso, ele por default ele já traz todos os campos de todas as tabelas. Mas eu posso vir aqui e dizer, eu não quero o campo A, B, C, D ou E, tá? Eu posso ver o SQL que ele está gerando por trás, ó. Poderia inclusive editar esse SQL, as colunas. Eu posso trabalhar com cache, como eu falei, eu poderia salvar essa view em cache. No nosso caso, então, basicamente, eu posso ver também o plano de execução, né? Qual que é o plano de execução que ele gerou. Inclusive, ver aqui as estatísticas, né? Quantas linhas ele está trazendo de cada uma das bases de dados, depois que ele fez o join, quantas linhas restou, e etc. Até quantas linhas ele devolveu no final aqui, para serem, né, como resultado dessa view. Então, você consegue ver o plano de execução, você consegue fazer um data lineage, e esse data lineage, basicamente, você tem a capacidade de ver, por exemplo, essa view vendas que a gente criou, os campos dela estão vindo da onde? Parte dos campos vem de XML, parte está vindo do Hive, parte está vindo do SQL Server. Então, você consegue ter esse data lineage também, né, aqui dentro, tá? No nosso caso, o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso publicar essas informações, publicar essa view que eu acabei de criar. E para fazer isso, então, eu vou fechar aqui, né? Vou salvar. Para publicar essa view vendas, basicamente eu venho aqui e clico em publicar. Eu vou publicar como uma base de dados. Aqui, pelo que vocês podem ver, eu posso criar bases de dados virtuais. Qual que é o propósito disso? Para você segregar a disponibilização desses dados. Eu poderia criar bases de dados virtuais aqui por área ou por projeto. E aí eu posso disponibilizar essas views nessas bases de dados e o usuário que tiver permissão de enxergar a base de dados virtual A, B ou C vai conseguir ver ali dentro, se tiver as views que tem permissão, né? Que esse usuário tem permissão de enxergar. No meu caso, eu vou colocar aqui dentro dessa base intro demo. Então eu vou chamar de vendas aqui. Então eu vou colocar dentro dessa base intro demos. E então eu publiquei como uma tabela, ok? Como uma view, no caso, né? Essa nossa view, e agora eu vou publicar também como web service. Então, eu vou clicar em publicar de novo. A gente vê aqui que eu publiquei como database, né? Dentro desse database intro demo. Só que agora também eu vou publicar como web services. Aí eu escolho aqui exatamente qual é o serviço que eu vou usar para publicar. Vou publicar aqui dentro desse intro demo também. Ok? No momento que eu publico isso como um web services, se a gente abrir aqui,
a gente vê que existe uma aba aqui, ó, SOAP REST. Ele já gera todas as URLs para mim automaticamente. Ele já cria um serviço a partir dessa view. Então, se eu clico aqui em vendas, ó, eu já consigo ver aqui as URLs do WSDL, né? E se eu clico aqui em REST, eu já vejo aqui os endpoints. Então, eu já consigo visualizar aqui, ó, de vendas, né? Os endpoints, tanto para o retorno HTTP, HTTPS, seja JSON, seja XML. Eu ainda posso escolher como é que eu quero que ele me devolva esse dado. Se eu clicar aqui 2 vezes nessa URL, ele copia essa URL. E a gente já pode vir aqui no browser, por exemplo, e fazer um teste dessa URL. Okay? Então, vou colar aqui. Ok. Eu vou proceder. Ele vai pedir usuário e senha, né? Quando eu dou o sign in, opa, tá falando aqui que eu não fui autorizado. Deixa eu colocar o usuário e senha de novo. Ok, então agora eu acertei a senha. E ele trouxe aqui, ó, já o meu arquivo como um JSON, tá vendo? Ele trouxe essa view como JSON. Eu poderia criar essa view parametrizada, então no momento que eu vou chamar esse serviço, eu passo um parâmetro e aí ele só vai retornar se eu passar um determinado parâmetro. Nesse caso aqui, eu criei uma view que ela retorna tudo, não é uma view parametrizada. Uma outra forma de eu consumir também esses dados, a gente acabou de consumir via web services, né? Via serviço pelo browser, mas uma outra forma de eu consumir é através de uma solução de self-service BI, por exemplo. Então, a gente publicou ele como uma tabela aqui também, né? Então, agora imagina o seguinte, a gente tinha aquele usuário de negócio com a demanda aqui, né? Com uma demanda na qual ele precisa desses dados para gerar um determinado relatório. Então, vamos lá, agora eu vou simular esse usuário. Imagina que o pessoal, através da camada de virtualização de dados, pessoal lá de TI, de Analytics, de BI, o pessoal criou a view, publicou a view e agora falou ao usuário, a view já está disponível. Vocês viram como é fácil e rápido cruzar dados. A gente cruzou dados aqui de XML, Hadoop, do SQL Server, criou a view, publicou essa view e agora eu, como usuário de negócio, eu teria a capacidade de ir lá, acessar esses dados. Essa aqui é a nossa camada de Self-Service BI, eu vou explorar ela com um pouco mais de detalhe a seguir, né? Mas aqui, basicamente, eu acesso o dado que eu quero, né? Nesse caso, eu vou acessar um dado da camada de virtualização. Então, aqui, basicamente, eu coloco o IP e a porta, o domínio, usuário e senha. Clico em conectar, ele já traz todos os bancos de dados virtuais que eu tenho permissão de visualizar. Então, e aí, quando eu clico em OK, ele já traz as views, ó, que eu tenho permissão também de ver. Então, aqui a gente viu que existem 3 views aqui dentro. Eu tenho permissão de ver as 3, ó. E é assim que eu vejo aqui da nossa camada de Self-Service BI. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero acessar essa view de vendas que a gente acabou de criar. Então, o usuário de negócio vai lá, seleciona se ele quer acessar todos os campos, só alguns campos, ele clica em OK e ele já começa a consumir esses dados. Aqui eu coloquei um comportamento padrão, que assim que eu que eu trazer um novo dado para essa camada de self-service, eu quero que ele já crie uma tabela, um tabelão para mim, por default. Esse é um comportamento que eu configurei aqui. Mas aqui eu já posso ir lá, falar, olha, eu quero criar um novo gráfico de barras, eu quero selecionar aqui algumas barras, criar um novo gráfico de pizza, quero posicionar isso aqui. À medida que eu seleciono esses gráficos de barra, eu quero que já vá mudando ali a pizza, eu quero que ele selecione aqui embaixo, né? Com as informações que vão aparecendo nessa tabela, que já sejam selecionadas automaticamente. Enfim, o usuário de negócio teria a capacidade de utilizar essa view. Quando eu acessei essa view, ó, eu consigo ver todos os campos aqui. Eu não preciso saber se essa informação está vindo do Hadoop, do XML, do SQL Server. Para mim é indiferente, para mim é transparente. Eu, como usuário de negócio, vou lá, acesso aquele conjunto de dados, aquela view, aquela tabela que foi disponibilizada para mim,
e eu já começo a fazer as minhas análises, posso fazer as minhas formatações, posso mexer aqui no esquema, nos layouts e etc. E fazer as análises aqui de forma totalmente transparente. Então, vocês viram como é rápido, através da camada de virtualização, entregar essa informação para o usuário de negócio que precisa, aí, de certa forma, consumir essa informação, né?